Mas talvez alguém diga assim: bom, mas a oração não muda a circunstância. Hoje eu quero lhe dizer aqui, quem muda a circunstância é Deus. Não é a oração que é poderosa. A oração aciona o braço do Todo-Poderoso. É quando a igreja fraca ora ao Deus onipotente, Deus age e muda as circunstâncias. Se não vejamos. Está escrito na Bíblia que quando, numa batalha, Moisés estendia as mãos, intercedendo pelos soldados que estavam no campo. Enquanto ele orava, com as mãos estendidas, os seus soldados prevaleciam. Se as orações cessavam e os braços encolhiam, o inimigo prevalecia. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem. Segundo exemplo que eu lhes dou, do próprio rei Ezequias. Porque duas coisas estavam acontecendo. Ezequias começa a reinar com 25 anos. Ele reina 29 anos. Quando ele estava com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas impossíveis de serem resolvidos pelo engenho humano. Primeiro, um ataque militar do mais poderoso império do mundo, o Império Assírio, maior império da época. Já tinha derrubado Samaria. Agora cerca Jerusalém, tem 185 mil soldados na época, mais do que a população de Jerusalém, cercando a cidade. E o rei manda um recado, e o comandante manda um recado para o rei Ezequias: pode se render, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. Diz a Bíblia que Ezequias orou, e Deus mandou um anjo, e matou naquela noite 185 mil soldados assírios, e libertou Jerusalém, em resposta à oração. Mas uma segunda situação que mudou, é que diz a Bíblia que este rei, com 39 anos de idade, embora rico, poderoso, ele enfrenta uma enfermidade, uma úlcera. Nenhum médico podia tratá-lo, nenhuma medicina podia curá-lo. E a ordem de Deus para ele, por meio do profeta Isaías, foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pois diz a Bíblia que ele se voltou para a parede, orou e chorou. E Deus reverteu o quadro, e Deus suspendeu a sentença de morte, e lhe deu mais 15 anos de vida. Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Deixa eu lhe dar um terceiro exemplo. Está lá em Atos capítulo 12. O rei Herodes Agripa I já tinha passado ao fio da espada e degolado Tiago, irmão de João. E tinha colocado Pedro numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma, aguardando o final da festa para matá-lo. E diz a Escritura que a igreja estava em oração. E em resposta à oração da igreja, um anjo de Deus é escalado para ir lá na prisão, acordar Pedro. Fica de pé, bota a sua sandália, bota a sua roupa, e tira Pedro da prisão de segurança máxima, abrindo as portas de ferro, abrindo o portão de ferro, quebrando as cadeias e libertando aquele apóstolo. Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Talvez você diga: bom, isso aconteceu no período bíblico. Mas deixa eu só lhe dar um exemplo nosso aqui. Se você um dia tiver a paciência de ler o prefácio de Dona Eusa Lidório, ao livro que tive a bênção de escrever, Mães Intercessoras, você vai ver lá o relato de Dona Eusa Lidório, mãe de Ronaldo Almeida Lidório. Quando eu estava pregando no Peru, entre o Sendero Luminoso, quando aqueles terroristas entraram dentro da igreja onde Ronaldo estava pregando, e botaram a mão nele,
e o encapuzaram, e o jogaram dentro de um carro, e levaram-no para o paredão onde eram fuzilados. E naquela noite, a sua mãe, sem saber do que estava ocorrendo, foi despertada na noite, com um forte peso no coração. Ela disse: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas eu me coloco na brecha em favor dele. Livra o meu filho, livra o meu filho, livra o meu filho. E quando ele estava para ser fuzilado, passa um carro em alta velocidade, para, e pega o Ronaldo, e o tira das mãos do Sendero Luminoso, e ele é poupado. Porque Deus muda as circunstâncias em resposta às orações. Ainda hoje, Deus é o mesmo, Deus faz o mesmo, onde Ele quer, com quem Ele quer, para a glória do seu nome. Mas eu queria concluir, dizendo a você que, em quinto e último lugar, a oração nos capacita a enfrentar os grandes dramas da nossa vida pessoal. Está escrito no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui uma ordem: invoca-me no dia da angústia. Aqui uma promessa: eu te livrarei. Aqui um resultado: e tu me glorificarás. Eu não sei qual a angústia que você passa, eu não sei qual a angústia que você enfrenta, eu não sei qual a crise que bate à sua porta, eu não sei qual a causa que você tem, que só um milagre resolve. Quem está te dando essa orientação é o próprio Deus Todo-Poderoso. Invoca-me nesse dia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi chegando em Ziclag com seus companheiros, e quando ele chega e vê a cidade queimada, vê a cidade ferida, vê os filhos, as filhas, as mulheres levados cativos pelos amalequitas, os terroristas do deserto. E diz a Bíblia que ele chora até não ter mais forças para chorar ao ver esse quadro. Seus homens estão revoltados com ele por causa dos seus filhos e filhas e querem apedrejá-lo. E naquela circunstância, Davi se reanimou no Senhor seu Deus e pôs-se a buscar a Deus em oração. E ele faz uma oração e pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha vida, na minha família, na família dos meus amigos, ou eu vou reagir? E Deus diz para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E Deus reverteu aquele quadro. E eles foram, e eles lutaram, e eles venceram, e eles tomaram de volta os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, tudo Davi tornou a trazer. Sabe por quê? Porque Deus responde às orações e reverte as situações mais difíceis, até mesmo impossíveis. Quero concluir, para mim, com um exemplo máximo do que Deus pode fazer por meio da oração. A experiência do próprio Jesus, o Filho de Deus. Quando ele entrou no Getsêmani, naquela noite fatídica, onde ele foi preso, cuspido, esbordoado e julgado pelo Sinédrio e acusado de blasfêmia e conspiração, diz a Escritura que ao ficar apenas com os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus entra então na mais titânica batalha da humanidade, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, oferecendo forte clamor e lágrimas. Ele orou, ele chorou, ele suou sangue, mas quando ele se levantou dali, não tinha mais angústia, não tinha mais angústia. Agora os inimigos chegaram, armados até os dentes, e ele que se apresenta e pergunta: quem vós buscais? A Jesus o Nazareno? Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele é espancado, ele é cuspido, ele é esbordoado, está firme como uma rocha.
A partir daqui, ele carrega o lenho sobre as ruas apinhadas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele diz: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A partir daqui, ele é pregado naquele lenho maldito, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a sua, para a minha, para a nossa salvação. Bendito seja Deus, porque quando você ora, Deus remove as dores da sua alma, as angústias do seu coração, Deus muda as circunstâncias e dá para você a vitória. É tempo da igreja orar. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Que Deus nos ajude. Amém.